Fala galera, bem-vindos ao Papo de Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. E hoje nós vamos receber aqui uma das nossas convidadas ilustre, uma parceira desde o início da Start. Queremos saber um pouquinho mais do know-how dela, saber um pouquinho do case de sucesso que ela construiu aqui no Campo Belo, em São Paulo, uma empresa física que presta serviços. Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho com você, Catuxa. Conta um pouquinho pra gente sobre os desafios que você enfrentou, sobre como você fez para conseguir posicionar a sua marca e construir hoje a Gojutsu, que é uma comunidade que cresce cada vez mais aqui no estado de São Paulo. Bom, oi Cláudio, muito obrigada pelo convite. Estou estreando aqui o universo dos podcasts. Sou uma pessoa que adora tecnologia, mas quando vai entrar a fundo no mundo de câmeras, dá uma perdida, dá uma bagunçada. Mas estou muito feliz de estar aqui. E muito contente de poder falar sobre a Gojutsu, que é um sonho materializado, né? Na verdade, se materializando, porque a gente não para de sonhar. Então, vai chegando num lugar, você fica, putz, mas e agora? E depois? E a gente vai buscando novos desafios. E como que eu tô construindo isso cada vez mais? Então, Catuxa, conta pra gente um pouquinho de como que surgiu a Catuxa empreendedora. Da onde surgiu esse sonho? Conta um pouquinho primeiro, se você puder, falar um pouquinho da sua trajetória. E aí depois a gente quer saber um pouquinho mais sobre o seu empreendimento. Hoje a Gojutsu, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? É uma academia de artes marciais, uma das maiores academias de artes marciais aqui de São Paulo, tá? Onde tem agregado muito na vida, desde crianças, a partir de quantos anos, Catuxa? 2 aninhos. 2 aninhos até adultos. Adultos, daí a limitação tá em céu cada limite. Um. Show de bola. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre você, sobre a sua trajetória, como que surgiu depois essa ideia da Gojutsu? Olha, eu acho que a questão de empreendedorismo é muito interligado com querer superar desafios, né? Querer resolver problemas. Não, no começo não é bem por aí, depois a gente entende que é necessário, vai estreitando mais nesse caminho, mas eu fazendo uma reflexão de vida, assim, eu percebo que 2 caminhos mudaram bastante, assim, minha percepção de conhecimento da vida, dos gostos, né? Que foi a arte marcial, na parte de atividade física. Com quantos anos você começou nas artes marciais? 6 anos. 6 anos? Eu tinha 6 anos. Caraca. E música. E nunca parou? Aquele vai e volta vida, ali, né? mas... A vida vai indo, a gente para, volta. Caraca. É uma coisa que andou sempre em paralelo comigo. E a música junto? Você é música também? Não sabia. Vou contar, então. Boa. Aí, tava lá estudando, 6 aninhos, começou uma matéria obrigatória, atividade física e música, iniciação da música e toda. Meninas balé, meninos judô. Caraca. Eu fui pro balé. Eu fazia balé, tudo, só que eu não gostava. Não era de muito a usar sua meia calça. Okay. Meia calça com colã, assim, apertava, eu não gostava. Pai, mãe, quero fazer judô. Aí rolou um movimento, fui pro judô. E incrível, foi um universo assim, quando eu entrei primeira aula, eu não lembro exatamente da primeira aula, mas eu lembro do sentimento que eu tinha em alguns flashes assim, né, de superação, de falar, caramba, eu não conseguia fazer determinado movimento, eu não conseguia assimilar direita, esquerda e passo o tempo, consegui. Então aquela sensação me nutria, sabe? E foi numa época que construiu um pouco da sua personalidade, né? Completamente. Caramba. E paralelo terminava o judô e ia para a parte da música. Só que a arte marcial, assim, os dois gritam muito forte em mim. Você gosta dessa ação, adrenalina, né? Gosto bastante. E aí passa o tempo, o professor lá da escola me convidou para a escola dele. Isso na onde? Aqui em São Paulo mesmo? Santos? Em Santos? Você é de Santos? Nasci em Santos. Caraca, que legal, meu. E aí acabou vindo para São Paulo depois. Conta um pouquinho pra gente depois disso daí. E aí em Santos você começou... Conta aí. Ele me convidou para a escola dele, que ele tinha uma escola de arte, só de arte marcial, que eu lembre pelo menos, só bem grande. E aí fui fazer aula com ele,
Amei, participei de campeonato, fiquei uns 4 anos ali, com 9 anos mudei para São Paulo. E aí ganhei alguns campeonatos, foi muito gostoso essa viajar para competir. Você se apaixonou então realmente no esporte, né? Nossa, mergulhei. Olimpíadas, assim, era uma meta dali desse tempo do judô. Ai, quero competir, quero virar competidora olímpica. Foi dali. Caraca. Aí isso aí. Então, essa questão do empreendedorismo, acho que é uma vontade muito grande de você ter um objetivo e fazer o que for para chegar nele, sabe? Realmente quebrar obstáculos, superar barreiras, né? Isso é interessante mesmo. A arte marcial, bom, eu vou falar sempre da arte marcial porque foi o que me moldou, mas acredito que o esporte em si, ele passa isso, ele passa uma dedicação, ele passa uma determinação muito grande. E eu vim para São Paulo. Fiz várias aulas, eu estava com uns 9 anos mais ou menos, fiz várias aulas de judô e não gostava dos lugares onde eu fazia aula experimental. Minha mãe, mas filha, por que você não gostou? Eu não sabia dizer, não sei, não gostei. Eu gostei do professor, você não gostou do espaço, ela queria entender para me levar num lugar, né? Porque ela já onde você se adaptava, né? De dar rolê procurando. Você trocava de escola toda hora? Não, eu não entrava, você nem entrava? Eu fiquei anos sem fazer, só pesquisando, porque eu nem queria. Queria algo que se identificasse. Aí virei uma adolescente, aquela adolescente Mas chata, você era, sabe? tipo, a favor de campeonato, assim, você sempre curtiu essa me pegada. Me em campeonato de colégio, aí Boa. Fiz futebol, fiz vôlei, basquete, fiz todas as atividades, adorava educação física, tudo, mas eu queria uma arte marcial paralela ao que eu estivesse fazendo no colégio. E encontrei o taekwondo. Comecei com judô, encontrei o taekwondo e foi muito interessante que o professor, eu tinha 13 anos e eu perguntei, é judô? Não é judô. Então não quero. Aí virei assim, ele, peraí, vamos conversar e tudo. Mas tentou trazer, né? Não é judô, não quero. Ele, mas me dá uma chance de te mostrar como é. Eu achei justo. Ele, o máximo que pode acontecer é você não gostar e vai embora, nunca mais você me encontra. Eu, gostei dessa... Foi uma proposta boa. Me convenceu, né? O pitch foi bom, o pitch de venda foi bom. Foi muito bom. E aí eu fiz aula experimental, amei, não parei de treinar, não parei de treinar. E aqui já em São Paulo? Já em São Paulo. Que lugar? Em Alphaville. Eu saí de Santos para morar lá em Alphaville e foi lá que eu fiquei, porque, a gente tá falando de, sei lá... quase 20 anos atrás, procurando escolas, não tinha uma gama muito grande, vasta sabe? Gama ali, né? Como hoje é fácil de encontrar. E antigamente era tudo no boca a boca, né? Lista telefônica também nessa linha, né? Não, realmente. E o seu pai, sua mãe, eles acompanhavam você? Eram juntos ou não? Foi muito esforço seu mesmo? Você que falou assim, não, vou dar all-in, é isso que eu quero pra minha vida e eu vou pra cima. Meu pai foi o grande motivador para eu ir para o judô, para sair do balé e ir para o judô. Ele foi o fator determinante ali. Minha mãe foi resistente no começo, mas depois meu pai continuou. Ele não era tão fisicamente presente, sabe? Então minha mãe assumia esse papel, e depois que ela percebeu que eu gostava muito do judô e que eu mandava bem e que fui convidada para competir, ela, eu vou acompanhar minha filhinha. Fora as medalhas, né, que foram saindo no caminho. Nossa, muitas medalhas. E aí um tempo eu colecionava as medalhas, ela guardava medalhas e tudo. E ela fazia textos assim eu nem sabia, minha mãe foi super coach na época. Ela te apoiava motivacionais, em tudo. Frases motivacionais para eu ler. Você já é Cara, campeã. Isso é muito importante, meu. Foi. Isso falta muito hoje, né? E a gente tenta trazer essa essência de volta pra juventude, pessoal que tá vindo, né? Porque um pai ausente, uma mãe que não apoia... E eu acho que você, mais que ninguém vai saber me dizer isso, é que a criança, quando ela não tem um incentivo a entrar no esporte, além dela não desenvolver vários hábitos cruciais, né, que é habilidade em si, intrínseca, resistência, constância, né? Constância. Quando tem um pai e uma mãe junto, tudo isso muda, né? E deixa eu te falar. Fala, hoje, como que surgiu, né? A partir dos 13 anos, você desenvolveu você continuou desenvolvendo essa aptidão pelo esporte nas artes marciais, mas eu queria saber de você um pouco, como que surgiu essa ideia de empreender? Até então você não trabalhava, não tinha nada desenvolvido para essa ideia.
Não tinha nada. Mas aí você surgiu como essa ideia de você começar a empreender? Você já foi direto ou não? Você desenvolveu outros trabalhos antes de entrar no mundo do empreendedorismo? Olha, fiz outras coisas e o espírito de empreendedor é esse de querer mais. Mas eu não sabia disso, né? Na época, eu né? sei. Eu não sabia. Então só tinha essa vontade, mas do quê? Não. Sabe uma coisa que eu vi muito quando eu ainda trabalhava em outras empresas? É que a gente, muitas das vezes, a gente não se encaixa naquele ambiente. Né? A gente está trabalhando ali em outras coisas, que nem eu trabalhei uma boa parte da minha vida no setor automotivo, só que a gente não se encaixa naquela realidade ali, a gente quer mais, só que a gente não tem referência, né? E isso para mim foi muito importante, porque eu peguei muito a ascensão da internet, que foi aonde a gente conseguiu ter a visibilidade de outros cases, de outras pessoas, né? E isso para mim me tocou muito porque, assim, pessoas que já viviam e trabalhavam pelo aquilo, né? Eu falo assim, na carreira em si delas, elas me motivaram a fazer a transição de carreira. E para mim isso foi super interessante. Eu falei, uau! E aí, partindo desse princípio, eu busco também compartilhar um pouco do que eu venho fazendo. Porque se alguém me ajudou a sair do ponto que eu tava, chegar hoje, eu posso influenciar outras pessoas também a ajudar realmente de alguma forma ali na transição. Só que o que eu vejo é que naquela época eu não conseguia encontrar referências no meu ambiente. E às vezes por você não buscar referências no seu ambiente, você acaba acreditando que ali é o máximo que você vai chegar. Você enfrentou isso ou a sua família estava junta nisso também para te apoiar e te mostrar, olha, tem algo a mais lá? Tem algum histórico de empreendedorismo na sua família? Meu pai. Seu pai já era empreendedor. Meu pai, sim. Ele não era empreendedor. Ele trabalhava por conta, autônomo. Um pouco diferente, mas... Não chegou a abrir uma empresa e tal, mas o rolê por fora ele buscava... Se desdobrava, né? A essência tem, né? Sim. E, bom, é exemplo, né? Você falou algumas coisas que eu acho interessante. A ambiência. O ambiente onde você é criado, o ambiente onde você se desenvolve. E depois, o que você busca além daquele ambiente que você tem, que você fala, tá, beleza, eu entendo isso, eu conheço isso. E lá fora, o que eu posso ver? O que eu posso descobrir, aprender? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa desde sempre, que fica buscando os porquês, né? Então, essa questão da ambiência eu acho que faz toda a diferença. Eu tive, quando eu nasci, eu me contava que eu nasci em berço de ouro, meu irmão já não. A gente tem 4 anos de diferença. Ele pegou a época ruim. Pro do meio, né? Tem o caçulinha. Aí eu nasci em berço de ouro, mas assim, você não lembra, mas eu não tive questão, poxa, eu morava em Alphaville, é um bairro super nobre, super bacana, mas cheguei a morar em outros lugares e eu cresci, fui desenvolvendo ao longo da minha adolescência ali, 16, 17, vendo um panorama muito diferente, né? Da sua realidade em si. Da minha realidade, da minha família, meu pai ficando preocupado porque ele ganhava super bem, mas também ele conseguia gastar super bem. Não dosava, né? Então isso aí foi um aprendizado muito importante para saber como lidar com as situações de como a gente vai conduzir a vida, né? Como um todo. É importante olhar o presente, é importante aprender com o que aconteceu, com o que passou, mas sempre ter uma visão a longo prazo. Cara, médio e longo prazo é extraordinário. E quando surgiu essa ideia de empreender? A história é comprida. É comprida, porque eu fui... Deixa eu Gabriel, só rapidinho. Gabriel, não esquece de mexer nas 3 câmeras, tá? Beleza? Isso, Pô. Pra não apagar? Porque elas têm limite de 30 minutos, essas câmeras. Eu instalei o Magic Lantern nela, mas o técnico vai vir para tentar deixar elas mais de 2 horas. Por enquanto a gente não consegue. Aí tem que instalar um dispositivo e aí ele tá vindo. Aí por enquanto ele entra, ajusta a lente e volta. Entendi. É um rolezinho. Todos uns paranoia, né? Se eu soubesse pra gente montar isso aqui, cara, eu me especializei em 2 meses. Achei muito legal.
Deus me livre. Inclusive, essa história eu achei muito legal. Sério? Que Obrigado. Eu vi no podcast. Eu vi uns recortes assim, eu falei, putz, onde eu vejo? Vai subir. Passou, depois. Vai subir o podcast inteiro depois, você vai ver. Mas eu vou contar depois um trechinho pra você. Mas uma trajetória de vida nessa... É resiliência, né? Que é o que você falou. Mas vamos lá. Então, assim, tudo são histórias. Em relação às pessoas, ao que influencia na sua trajetória, né? Isso. E assim, a ambientação ela vai moldando quem você é, quem você vai se tornar provavelmente, né? Sim. E tem uma frase no mundo financeiro que eu gosto muito: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Cara, então se a sua média tá baixa, é difícil você exponencializar, né? Você tem que ter muita força de vontade. E aí, da onde surgiu? Olha, um momento muito drástico assim da minha vida foi quando meu pai faleceu. Eu tinha 21 anos. Caramba. E aí, minha mãe morava no Ceará com o meu irmão caçula. Eu morava com o meu irmão do meio. Eu tinha 21, ele tinha uns 19, 18 mais ou menos. E acabou, né? Aí fiquei sem chão. Aí toda a estrutura que eu tive da arte marcial, que eu treinei por muito tempo... E um ano antes, com uns 20, mais ou menos, eu fiz a cirurgia dos joelhos. E aí eu comecei a trabalhar com taekwondo sem poder andar. Eu falei, como assim? Vocês vão me aceitar trabalhar aqui? Vem sendo. Aí fiquei na recepção. Você não podia andar? Não podia, tinha recém-operado. Era de muleta ali, sabe? Nossa, cara. E de aceitar e você falou, vou pra cima. Porque eu virei faixa preta. Não, você já era desse mundo, já era né? daquela escola, já tinha treinado e tal. E muitas coisas aconteceram ali nesse meu que propiciaram esse meu desenvolvimento. Que eu correlaciono a arte marcial muito com a vida, né? Essa questão de determinação, no momento mais pesado que eu já suportei, não 12, né? Mas aquele foi o primeiro grande, assim. Pancada, né? Eu fiquei muito parceira do meu irmão, a gente se olhava assim, e agora? Eu e você, cara. No mundo aqui, tinha minha mãe, só que tava muito longe, não tinha nem grana pra pegar um avião pra encontrar com ela e tal. Aí eu pensei, beleza, tinha a experiência desse trabalho, um ou outro que eu fiz, mas que eu estava lá na recepção. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro imediato, não posso ficar mais da forma que eu trabalhava lá, porque eu tinha que visitar meu pai, enfim. E aí a gente foi passando os anos e eu pensava, mas via, né, o pessoal comendo no restaurante, via o pessoal andando com um carrão. Caramba, o que eu preciso fazer? O que essas pessoas fazem? Com o que elas trabalham? E eu tinha uma coisa... que quando eu comecei a trabalhar lá no taekwondo, na arte marcial, meu pai não apoiou, ele não achou bacana. Ele ficava, não, você tem que estudar, porque você tem que fazer, sei lá, qualquer coisa, mas arte marcial... Tem que se profissionalizar, não vai te dar o futuro. Você vai fazer arte marcial, cara, pô, treina, se estressa, mas vai trabalhar, tô trabalhando. E ele não acreditava, sabe? Só que ele faleceu e eu passei a não acreditar. Porque meu pai destabilizou, né? Meu pai era sua referência maior, Exato. né? Exato. Caraca. E aí nessa fase é onde você precisa se reestruturar, né? Se reinventar. Você precisa realmente tudo novo de novo. Nizam Guanais, né? Nizam Guanais, ele fala, todo dia pra mim é tudo novo de novo. Que nem o dono da Amazon, o Bezos, ele fala, né? Day one, todos os dias. E essa questão é uma filosofia de vida que faz muito sentido. Não só para esses momentos, mas na vida dos empreendedores, é lógico que não vem nessa potência, né? Não é um impacto tão grande quanto perder alguém, mas todo dia você tem um desafio novo. Com certeza, com certeza. E você transformar tudo novo, se ressignificar tudo isso na sua vida, como que você construiu isso? Foi dia a dia ali pensando, paralelo, eu lia bastante, então eu pensava, como não tinha, eu tinha muitos porquês, né? Como isso acontece, por que aquilo acontece, o que eu preciso fazer para acontecer comigo também, e lia bastante,
para procurar algum ambiente, porque o meu ambiente era pior. Eu não podia me basear o ambiente que não tinha uma referência, né? Não tem que buscar referências novas. Então eu fui atrás de muito conteúdo e uma pessoa falou para mim, isso passou, eu estava com 21 até os 25. Paralelo, eu trabalhei de muitas coisinhas para levantar grana, dava aula, sabe? Mas não era aquela coisa. Com 25, uma pessoa falou para mim, cara, por que você não volta a trabalhar com arte marcial se quando você fala de arte marcial, seu olho brilha? Toda vez. Aí eu, isso, caramba, né? Levei a sério. E dos 25 aos 30, depois de 5 anos, assim, foi um movimento que me deu salto para abrir a empresa. Não foi bem, eu quero abrir porque... Não, foi uma coisa mais assim, putz, eu entendo que para eu mudar, eu preciso ter uma empresa. Ser disruptivo, né? As opções que eu tive na época, nenhuma me favoreceu e para que eu... Nenhuma favoreceu para que eu... Pode ir. Não tivesse com a empresa... Não, deixa eu reformular isso. Todas as opções que eu tive na época me levaram ao caminho de abrir a minha própria escola de arte marcial, né? Você foi meio que forçada nesse ambiente, né? Forçou a ter que encontrar novas saídas, novos meios, né? Não foi muito uma escolha, né? Não foi a primeira escolha, mas era uma das escolhas que eu tinha. Uhum. E eu pensei, eu tô com 30, cara. Vou ter ali, tá no momento. Se eu não fizer agora, o que eu tenho a perder? Vou me arriscar, nada. Não tenho nada a perder. Não, porque assim, um tempo e tal, mas 30 assim, anos você tá super nova ainda, você consegue se reinventar, você consegue se refazer. No final das contas, se nada der certo, você pode voltar ali, né, pro CLT. É lógico que você sai com alguns arranhões, mas assim, eu acredito que o empreendedorismo, se você não se dispor a correr riscos, porque a zona de conforto no empreendedorismo quase não existe. No CLT ele já não existe, né? Porque as pessoas falam assim, não, beleza, eu tô no CLT ali, eu tenho meu salário e tal, eu tenho fundo de garantia, mas, cara, na verdade, não. Porque você passa, às vezes, 5 anos e o dono, às vezes, vira pra você e fala, olha, não tá fazendo mais sentido a nossa parceria, você tá na estaca zero de novo, tem que voltar pro mercado. Então, pra mim, estabilidade não existe. Mas eu vejo que no empreendedorismo muito menos, né? Essa volatilidade, esses ajustes de mercado, tendência, você tem que acompanhar, né? Você tem que se reinventar, né? Isso eu vejo muito. E, Catuxa, passa um pouquinho também pra gente, como que você vive hoje esse mundo do empreendedorismo? Como que tá seu know-how hoje? O que você achou que foi, o que você acredita que tem sido o diferencial? Quanto tempo tem a Gojutsu hoje? A Gojutsu fez 9 anos. Quanto tempo você... O que foi o crucial para você sobreviver esses 9 anos, pandemia, né? Uhum. Que não foi fácil para ninguém, eu imagino. Eu não vivi esse mundo, mas eu imagino que não deve ter sido fácil. E como que se revolucionou, se renovou, né, constantemente todos esses anos? Conta um pouquinho pra gente. Então, aquele hábito da leitura, de buscar referências, eu continuei fazendo no universo onde eu tinha acabado de me inserir, porque eu... No papel era empreendedora, mas no sentimento não, porque o que faz um empreendedor? Né? Onde vive, o que come, né? É bem nessa linha, né? E a gente só sabe que é assim, né? Eu vejo muito pela minha ótica, né? Antes de eu entrar no mundo do empreendedorismo, eu achava que era 2x. Quando eu entrei, cara, é 10x pra baixo, entendeu? Não dá a pé. Se você não for a win... você não sobrevive, né? E 9 anos. Não, tem. Meu Deus, eu vi hoje, essa semana, 60% das empresas que abrem, fecham. Em 2 anos. De todas as empresas que abrem, 60% fecham. Em 2 anos. Então, porque é uma batalha diária, né? São decisões e tudo. Muito. Como surgiu? Eu desfiz a sociedade... E aí, quando eu desfiz a sociedade, eu pensei, bom, vou ficar esses 6 meses full trabalhando no operacional, porque era só o que eu sabia fazer, era onde eu ficava mais confortável. Eu falei, eu vou fazer esse negócio crescer. Aqui é meu mundo. Eu vou dar um up e depois eu penso. E aí, no ano que vem, ou no começo do ano, eu penso como vou fazer contratação e tal. E aí eu descobri, cara, eu nunca contratei alguém. Como é que faz uma entrevista? Onde busca as pessoas? Era como tudo o seu outro parceiro que tocava essa parte? Não, era eu e ele. A gente abriu e ficou. São vocês tínhamos. E ele não tinha vocês não estavam grande ainda? Não, quando a gente cresceu, ele tinha um pensamento, e por isso que não deu certo, ele tinha um pensamento muito de
tá bom aqui para mim. Não era o trabalho principal dele. Não era a sustentação da vida dele, sabe? E ali eu falei, cara, isso é a minha sustentação de toda a vida. E é o brilho no olho, né? É o brilho no olho, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu abri amanhã, tarde e noite, às vezes chegava, a tarde estava fechada, eu falei que tá fechado porque... Esses não deu certo. Arrancava. Então a gente se desfez da sociedade e a partir daí não tínhamos nenhuma pessoa contratada. Aí, com muito custo, ele aceitou pagar alguém para fazer a limpeza da escola. Nossa! Redução de custo total, né? O problema da redução de custo é que você não cresce. Mas também você reduz custo, mas não entra, não faz É, sentido. não cresce. Gastar pouco e também não, sabe? Isso é não muito fazer o que precisa ser feito para você ganhar mais, né? E aí eu percebi essa questão de contratação, e aí fui me informar, fui estudar, fazer curso, imersão, leitura, tudo que precisa para encarar novos ambientes. E nisso foi RH, foi comercial, marketing. Contabilidade. Contabilidade, advocacia financeira, tem muitas ramificações que a gente precisa não saber tudo, mas entender um pouquinho de cada coisa. Nota 5 em tudo, né? Porque senão você fica perdido, né? O que você não enxerga não dá para ser mudado. O que você não tem dimensão do que está errando, não conserta. Não conserta. Então foi isso, essa busca, essa pesquisa em todas as áreas que precisa para empreender. Eu vejo muito isso também na minha trajetória, sabe? Porque é muito o que você falou. O empreendedorismo, o empreendedor, né? A gente fala como se fosse uma profissão, né? Não deixa de ser, porque assim, a gente está sempre se renovando todos os dias. Mas quando você faz a transição de carreira, até para quem muitas vezes está assistindo a gente e pensa em fazer a transição de carreira, é muito importante você ter noção da onde você quer chegar e qual que é o seu ponto forte. Porque assim, você tendo um ponto forte, você consegue preencher as outras áreas com pessoas qualificadas, né? Se você tem um caixa, ou se você não tem um caixa, fechar parcerias. E às vezes também, se você não vai conseguir terceirizar isso naquele momento, você consegue se dedicar no seu tempo mais livre ali para aprender um pouco, para sair dessa nota 2 na categoria, às vezes, de contabilidade, virar uma nota 5. Né? Para que você não seja realmente pego de surpresa. Porque a partir do momento que você sai do empreendedorismo, você tira toda aqueles cabrestos, pessoas que muitas vezes te ajudam a crescer, né? Atas que também te prendem, às vezes, num ambiente ali de pessoas que pensam diferente. E aí, quando você vem para esse mundo do empreendedorismo, é você por você, que é o que você falou. Eu preciso, a partir de hoje, fazer as coisas acontecerem. Eu que preciso, muitas vezes, buscar cliente, eu que preciso entregar demanda. O cliente está com uma expectativa, eu preciso suprir essa expectativa para não gerar um conflito e muitas das vezes esse cliente não voltar nunca mais. Né? Então, você se sente responsável e você é responsável por isso. E na transição de carreira, eu acredito que a gente tem que ter muito essa visão também. E para mim, o crucial foi, eu vou resolver o problema do meu cliente. Só que eu tinha um grande problema. Eu acredito que eu tenho um pouco ainda, talvez, mas é até meio complicado, né, falar com o próprio cliente, porque a gente fica meio assim, né? Mas é verdade. E assim, a gente precisa ouvir o que o cliente está falando. Os feedbacks. E eu falo muito que a nossa parceria já vem de longa data e, cara, os seus feedbacks me trouxeram muitas vezes numa performance, no mudar aqui, no encontrar outras saídas. E para você fazer a transição de carreira, você tem que estar disposto a ouvir o seu cliente, porque você não tem mais um dono, porque você é o dono, mas o seu cliente, ele te paga. Se você não ouve ele em algum momento, você se torna obsoleto logo. Né? Quando você não ouve o seu cliente, você deixa de cumprir o que você propôs para o seu cliente, você frustra as expectativas do seu cliente. E aí a gente cai naquela regra dos 3 tipos de cliente. Para mim existe o neutro, o detrator, né? O detrator, e existe o patrocinador, né? Para mim, a gente sempre busca trabalhar com cliente patrocinador, que é aquele cliente que ele sai, fala bem de você e ele consegue te indicar em outros lugares. O neutro é aquele que ele tá bom, nota 5, para mim não chove nem molha, você cumpriu o seu trabalho, minha expectativa foi cumprida. Então, o over delivery pra gente ajudou muito nisso.
Porque às vezes o cliente está esperando uma coisa, mas pela parceria você oferece um pouco mais, alguma coisa a mais para ele, faz com que ele, além de ele estreitar os vínculos, vocês passam a ter uma parceria mais sólida ali, né? Traz esse cliente para perto e é muito importante no nosso serviço de recorrência ter o cliente perto, mas principalmente você supera as expectativas, né? E o que a gente sempre tem que evitar é trabalhar com cliente detrator, porque é um cliente que ele sempre ele não vai falar bem e, pelo contrário, se uma pessoa for falar de você, ela fala assim, olha lá, eu não gostei, não vai. E aí, muitas vezes, o seu negócio se torna obsoleto. Eu cheguei nessa linha justamente para falar que o cliente passa a ser o centro. Né? A gente vem do mundo do CLT muitas vezes com a mentalidade agora eu não tenho mais o meu chefe, ele era o centro, né? Porque no CLT a gente gira em torno do que o chefe ou do que o líder muitas vezes, e para mim tem uma grande diferença entre líder e chefe, né? Porque ele conduz para cá, ele conduz o time, ele conduz a demanda e a gente vai seguindo ele. A gente tira aquele centro, a gente passa para aquela fase, só que a gente tem uma fase acima, que é o cliente. Então o cliente ele passa a ser o centro das atenções, o cliente satisfeito é o que vai fazer a sua empresa crescer. Então, na transição, ouvir cliente é crucial. Você faz muito isso hoje? Você tem algum briefing, algum feedback dos seus clientes constante para você sempre potencializar? Nós temos um departamento de sucesso do cliente. Caramba. Que é exatamente esse pós-venda, né? Para saber como que tá a evolução da criança, a evolução do próprio aluno, como que ele está sendo recepcionado nas aulas e está tendo evolução. É importante. Eu abri a escola com o pensamento de ser a escola referência lá do bairro do Campo Belo. Né? Hoje Ontem, mais precisamente, teve um convite de uma das maiores colégios de infantil a ensino médio ali da região. Eles vieram até nós para propor uma parceria para a gente dar aula dentro do colégio, semanalmente. Eu falei, uau, se isso não é um reconhecimento... O que é, né? Compartilhei com o time, é uma conquista muito grande, porque quando eu tive desde o meu primeiro aluno lá no Campo Belo, a proposta é superar qualquer expectativa que ele venha tendo, que ele possa ter imaginado, sabe? Então, dar uma aula boa, ter um acolhimento bom, falar como é o nosso trabalho, procurar a expectativa do pai do aluno ou do próprio aluno, para a gente trabalhar junto, né? Que tudo funciona assim, trabalhando junto. Sem dúvida. Você pode compartilhar números? Se você não puder, tudo bem. Mas se você puder falar, como que está o seu LTV hoje, dos seus alunos? Como que está o tempo de permanência deles com você? Olha, na média, a gente sempre busca um número entre 2 e 3 anos de tempo médio do aluno. Tenho alunos que treinam lá desde que eu abri a escola. Então, tem 9 anos que eles fazem aula lá, né? Mas tirando pela média, tem entre 2 e 3 anos. Caramba, meu, é bastante, hein? Então, você tem uma média de 2 a 3 anos aluno com você? É porque, assim, querendo ou não, as artes marciais, além dela trazer essa disciplina e constância, cada vez mais pro aluno passar de faixa, ele precisa se dedicar mais, né? Então, você constrói meio que ali uma comunidade realmente, né? Que é o que a gente fala muito. A ideia eu não sei o que você tem de ideia de arte marcial, vou falar um pouquinho da minha ideia de arte marcial pra gente ver se bate. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu entrei no universo do judô e era só o que eu conhecia. Tem um tio que na época ele devia ter, 20 e poucos anos, 30, por aí. Ele era louco pelo Bruce Lee. Ele tinha um nunchaku na casa e ele via os filmes do Bruce Lee. Eu lembro subindo na cama dele, uau! Sabe? Ação total. Aí foi pro Karate Kid, aquele lá do Daniel San. E são vídeos que modelaram uma geração, né? Nossa, e agora continua, né? Sem dúvida. Então, isso pra mim era o ambiente da arte marcial. E quando tem o meu aluno ali, a ideia é que a arte marcial é passada de geração para geração. Então, uma coisa que você não... Uma passagem de bastão. É difícil você ir na biblioteca e caçar livros de arte marcial para você. Você vai ter um compilado, mas a prática
É ali, é pessoal, não dá. É dia a dia, muito difícil né? você aprender ali num livro, numa literatura. Você tem muitas informações, mas a prática precisa dessa troca. E para fazer essa troca ao longo do tempo, você chegar na faixa preta, lá na Gojutsu a gente quebra em pequenos estágios. Então são 3 etapas no ano que os alunos passam. Agora em agosto vai ter o exame de faixa. Dia 31, né? Que é como você prepara o seu corpo para que a determinada técnica. Então tem que ter o fortalecimento, tem que ter a questão de flexibilidade, equilíbrio. Eu recebi uma pergunta interessantíssima no Instagram, não sei se você chegou a ver. A pessoa perguntou: como é que eu faço para melhorar minha técnica, força e equilíbrio emocional na luta? Ai, cara, é muito complexo para escrever. Vai ser ótimo que eu estou respondendo aqui. Força, técnica e tranquilidade mental, uma questão mais harmoniosa, você faz treinando. Eu costumava muito isolar as técnicas. Vou treinar esse chute, esse soco, só a parte técnica. Então é lento, faço movimento, observo todo o meu corpo, respiração, onde eu tenho que soltar o ar, posicionamento do meu tronco, das pernas, cabeça, tudo orna junto. Quando eu estou só prestando atenção na técnica, eu consigo pensar no meu corpo inteiro. Quando eu vou para força, está muito junto com velocidade. Eu posso fazer um treino de resistência, força, e depois colocar velocidade para depois usar a explosão. E conciliar, né? Aí, quando eu vou para esse equilíbrio, eu meio que tento juntar tudo. E imagino o evento para qual eu vou usar isso. É um campeonato? É o meu exame de graduação? Então, na hora do treinamento, mentaliza o exame de graduação. Mentaliza aqueles movimentos na prova, no dia que vai ser mais difícil, porque o seu emocional vai estar completamente desestabilizado. Você reforça ele antes, né? É um esquema que você vai seguir, fazendo ele o roteirinho antes na prática. E a sua visão de arte marcial? Para mim, a arte marcial, ela conduz muito disciplina, constância, né? Eu vejo muito isso de uma forma... Cara, o que falta hoje... O que para mim diferencia uma pessoa que vai ter sucesso ou não na vida? É o quanto você está disposto a dar win e o quanto você é constante naquilo. Porque assim, na área da motivação, tudo é muito lindo. A gente tá, né? Então a gente fala sempre daqueles 10 minutos ali, né? De dopamina, que você tá super motivado, hiper mega power motivado e você quer fazer acontecer. Então eu acredito que artes marciais e todo o esporte, principalmente as artes marciais por conta dos ensinamentos que ela traz junto com o esporte, ela conduz muito para uma disciplina que te leva à constância, né? E a constância, para mim, ela é a base de tudo. Se você quer se tornar uma pessoa mais culta, você precisa ler mais, então você tem que ser constante naquilo. E é engraçado, né? Que tudo que você... Para se tornar bom, não tem como pular etapas, não existem atalhos. Você precisa viver dia após dia no processo. Então, para mim, as artes marciais é isso, sabe? É um processo constante, que é da faixa branca, né? Aí você vai saber melhor que eu, que é a faixa preta, né? Só que ali é um processo de anos que você vai ter que ir se lapidando. E pra mim, cara, me fugiu agora o escritor, mas ele fala que perfeição é quando não tem mais nada pra tirar, né? E nas artes marciais, você, principalmente das primeiras faixas ali, você tira muita coisa, né? Você tira indisciplina, você tira responder mestre, você tira a falta de educação de entrar no tatame, você tira todas essas questões que, por mais que podem parecer detalhes, são cruciais para você se portar num lugar, para você saber como conduzir, né? A resiliência a partir de certas faixas ali, você já vê que vai se tornando um pouco mais difícil, né? Você precisa se dedicar, você precisa se esforçar um pouco mais, né? Porque da faixa branca, às vezes para a próxima, é uma questão de hábito. Depois já é uma questão de o quanto, sabe? O Sim. quanto eu estou disposto. Exatamente, tem que ser... O que me fascina muito na arte marcial é justamente esse olhar, como aluna, é esse olhar interno de observar o que eu posso melhorar em questões técnicas. Boa. E como professora, eu penso como estimular o meu aluno.
Porque às vezes a pessoa se desmotiva justamente por isso que você falou. Porque na faixa branca era muito perceptível a evolução. A pessoa entra, pode não ter tido nenhuma experiência com arte marcial e vai ter uma evolução ao longo do tempo. O seu tempo pode ser 4, 8 ou 12 meses, isso é indiferente, é relativo, mas vai ter essa melhora. E quando você chega lá no intermediário, a melhora é mais difícil, porque a técnica é mais complexa. Se fosse fácil, qualquer pessoa seria faixa preta, concorda? E tudo que dá resultado não é um dia, não é em 2, não é em 3. É repetição, é constância. E para mim, fundamental no empreendedorismo é isso. Qual que é o diferencial que você que está mais dentro ali do esporte, que é um diferencial para você empreender ali, trazendo para o mundo do empreendedorismo agora? O que esses hábitos, uma pessoa que hoje busca empreender, ela pode encontrar nas artes marciais? Não entendi a pergunta. O hábito do empreendedorismo você quer correlacionar com a arte marcial? Como que um empreendedor hoje, vamos supor, a pessoa está na transição de carreira, ela está se tornando empreendedora. O que ela pode fazer no esporte em si que vai agregar no âmbito dela empreendedor? Quais são os hábitos que ela vai absorver estando e praticando um esporte, seja ele um Muay Thai, seja um Taekwondo, seja um Judô, que vai agregar para ele no dia a dia do empreendedor? Olha, essa questão de querer se melhorar, né? É que você pode melhorar, então você tem que buscar no mundo empreendedor. Inclusive, uma dica muito boa eu li um livro chamado O Mito do Empreendedor. Ele esclarece. Você já leu esse livro? Não, ainda não. Ele esclarece algumas áreas, né? A área do empreendedor, da parte operacional da empresa, a parte tática e a parte estratégica, que toda empresa precisa ter. E o empreendedor tem que transitar e fluir bem nessas 3 áreas. O mito do empreendedor. O mito do empreendedor. Legal, eu vou depois dar uma olhada nesse livro. É muito bacana. E aí, só para concluir essa pergunta que você fez, dessas áreas, você usando a disciplina, você usando a parte estratégica, porque no treino você tem que periodizar o treino, vou fazer fórmula hoje, vou fazer chutes, vou treinar armas, você vai conciliando ali o que você precisa melhorar, e na parte estratégica o que você vai estudar ali de acordo com essas áreas. E eu acredito muito nisso que você passou, que é essa visão analítica, sabe? Você estando dentro do esporte, você consegue se analisar, se autoanalisar. Que eu acho que é um grande diferencial, não só do empreendedor, mas de toda pessoa que quer crescer na vida, né? Ela precisa se autoanalisar e identificar o que eu sou bom e o que eu preciso melhorar. E isso é um hábito diário, né? Que você vai levar ele até o final da sua vida e que pode te dar muitos frutos. Porque muitas vezes você chega na sua casa com sua esposa, né? Você que muitas vezes é o sacerdote da sua casa, ou então com seus filhos, e você peca com eles, muitas vezes você não tem um discernimento de falar, cara, quem errou foi eu tô cobrando dele porque eu tô em cima, ou até mesmo no empreendedorismo. Às vezes a gente como dono de empresa, a gente num dia ruim, a gente desconta num funcionário, ou num parceiro, ou num colaborador, a gente só nos conta no aluno, né? Ou no nosso caso aqui, às vezes no cliente. Mas você vê que você precisa se lapidar e olhar para dentro dá medo, né? Porque você enxerga coisas que você não quer ver, né? E muitas vezes não quer nem acreditar, né? Você não quer acreditar que eu sou assim. Cara, eu não queria acreditar que eu sou inconstante. Eu me achava tão bom quando eu comecei a empreender. Hoje eu descobri que eu tenho tanto para melhorar, sabe? Ou então, cara, eu me achava superior muitas vezes. Então você vai tratando dentro para depois espelhar fora. E aí é onde você vai trazendo humildade, e aí você vai colaborando. Eu acredito muito nisso que você falou. E eu acho que as artes marciais, ela traz essa visão analítica. Olha, meu chute é bom, mas às vezes meu soco eu preciso melhorar. Eu quero crescer no esporte, mas eu não tô sendo disciplinado, né? Uhum. Eu quero crescer no esporte, mas, cara, eu não tenho a disciplina, e muitas vezes eu não tenho respeito com a minha mestre que tá ali. Falta um respeito no tatame, então eu preciso modificar isso. E isso pra mim é um diferencial interessante. Eu acho que é um pouco disso. Você acrescenta mais alguma coisa nessa linha? Acrescento nesse finalzinho. Que tem uma cultura muito forte dentro do tatame, que é de respeito, disciplina. Muito forte. Empatia, autocontrole. Então, a gente vai caminhando por um universo invisível
que é colocado para todo mundo quando você começa a interagir a partir da faixa branca. E lá na Gojutsu a gente procura muito trazer esses valores para fora, né? Para o tratamento entre nós, para o tratamento entre os alunos. O desafio é esse, né? De colocar essa cultura de ter todo mundo respeito um pelo outro, não fazer brincadeirinha que desagradem a outra pessoa. Então, essa parte invisível funcionando bem, flui... Todo o restante, né? Flui todo o resto. E eu acredito que esse ponto que você falou, ele pauta muito em cima da humildade, né? Às vezes, e às vezes do limite também, né? Porque assim, até onde eu posso ir? Cara, pra mim você pode ir até o limite do outro. Tem pessoas que têm um limite maior e você pode brincar um pouco mais, tem pessoas que têm outro limite. E isso eu aprendi com uma pessoa até, com uma das nossas clientes, que fala que a gente só tem o que a gente aceita. Cara, a gente só tem o que a gente aceita. E depois disso... Então, depois disso eu falei, cara, real... se eu tô com esse resultado é porque eu tô aceitando o resultado, eu tô aceitando o time que eu tô aceitando, e é assim, a partir desse conceito, que ele é pra mim indispensável para você se tornar alguém melhor, parte daquele conceito, como que eu melhoro? Eu me melhoro primeiro, depois eu melhoro o outro. Sim. Porque se eu não me melhorar primeiro, eu vou cobrar do outro que nem eu posso dar, né? Você nem sabe pedir. Nossa, e a gente não sabe, eu falo por mim, né? Eu posso falar, muitas vezes a gente não sabe pedir. A gente é ignorante, às vezes a gente falta a palavra, às vezes a gente acha super rei da narrativa e às vezes falta a palavra para falar com a pessoa que você ama, que tá do seu lado ali. Cara, se você não consegue tratar bem a pessoa que tá do seu lado, como que você vai crescer, cara, entendeu? Então eu trago toda essa visão pra cima de mim, e aí minha cabeça é uma bagunça, né? Que você já começa a ver que tudo isso vai se encaixando. Tá bom, eu tô com esse resultado e eu só tenho o que eu aceito, então eu preciso me mudar, eu me modelo e aí eu passo pra você. Completamente. Essa questão de você se desenvolver é constante. Né? Eu via na escola, faculdade, olha, você o estudo é para toda a vida. Porque era aquela coisa chata de matemática que eu não queria, vou ter que fazer isso para toda a vida. Não é bem assim. Não é. Pior. Mas, de fato, depende, cara. Tô Depende, brincando. porque quando você encontra aquilo que você curte, não se torna... ainda que você não curta, mas você enxerga a importância daquilo. Né? Eu nunca gostei de fazer musculação. Você acredita no poder do hábito? Claro. Tudo que você trabalha constantemente, 30, 40 dias, vira hábito. Então, mas não só o hábito, claro, fica essa parte mecânica, né? Só que você conseguindo colocar um sentimento de prazer ali, explode, né? Quero mais disso. Porque você une o hábito, que se torna... E apesar assim, por mais que você goste de tudo, vai ter uma coisa ou outra que você não goste, mas, cara, aquela sua motivação do que você gosta, que é aquilo que você... do seu propósito, eu acredito muito no propósito, né? Então, muitas vezes você fala assim, do que você gosta, e eu uno muito isso ao propósito. Se você tem um propósito, você tá trabalhando no seu propósito, cara, não tem 8 horas, não tem 9 horas, não tem sábado, muitas vezes não tem domingo. E aí a gente começa a ir pro outro extremo, né? É o equilíbrio. Foi a pergunta que aquele aluno falou. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é você o tempo todo... É difícil, mas estar presente no que você está fazendo. Isso. Então tá, eu tô aqui, eu só tô pensando no podcast, eu só tô pensando no bate-papo. Sair daqui, eu não vou ficar pensando no bate-papo, eu vou pensar no que eu deixei de fazer. Que eu tô... Entende? E aí chegou X hora, não, agora eu vou pro meu compromisso e acabou. Eu vi que recebi algumas mensagens, mas amanhã eu respondo. Eu tenho me dado esse luxo... dinamismo, né? De poder determinar algumas horas, porque... às vezes não dá, às vezes tem que fazer tudo. Mas quando você começa a chegar num patamar que fala, tá, as coisas estão funcionando, eu posso não desacelerar, não é tirar o pé, é só criar momentos para me colocar 100% naquela situação. Senão a gente fica
dando micro atenções, e no final você tem o dia inteiro com micro atenções e sente falta daquele momento seu, sabe? E aí você acaba não cuidando de si mesmo, né? Exatamente. Não, isso... E eu falo, só finalizando aquela etapa ali, e o equilíbrio é muito interessante porque a gente perde isso num tempo, principalmente no empreendedorismo, no seu início, eu vejo muito isso, que assim, a gente quer dar all-in, a gente quer todo o resultado possível. Quanto antes. O quanto antes. E o quanto antes, você tem que entender que existem processos, que não dependem só de você, seu time tem que maturar, seu time tem que crescer, você tem que encontrar pessoas boas para o seu time, porque senão também não vai rolar. Então tudo isso é um processo e você precisa passar por ele, que você também está fazendo parte do processo. Sim. Está se lapidando. E isso me impacta muito, que foi até um conselho seu para mim, Cláudio, você tem que ter mais tempo, cara, você acabou de casar, você tem que ter mais tempo para você e para sua esposa. E cara, é muito verdade, porque se deixar a gente dar all-in, a gente se entrega ao serviço e adeus vida social, adeus vida pessoal. Então esse equilíbrio é muito interessante. Mas seguindo um coach que eu gosto muito, não chega nem a ser coach, né? Um instrutor que é o Joel J. O cara, ele fala, tudo bem, é saúde, família e trabalho, mas se você inverter a ordem, ele fala saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, mas se você inverter a ordem também tá tudo bem, eu te entendo, porque naquele momento o setor que você mais precisa dar atenção é o empreendedorismo, mas coloque um limite, né? Coloque um limite para que você consiga voltar ao início, né? Que é saúde, família e trabalho. Primeiro eu cuido da minha saúde, depois família, depois trabalho. E tem que ser combinado, né? Porque a partir do momento que você casa com alguém, você compartilha tudo com essa pessoa. Então, é um combinado. Ó, a gente está em que momento? A gente está no momento de pisar no acelerador? Vamos pisar. Mas vamos pisar por quanto tempo? Boa. Né? E durante esse tempo, quais são as concessões que a gente vai fazer? O que a gente vai tirar um tempo para respirar ali num domingo? O tempo vai ser menor, você sabe. Mas vamos pagar um preço por isso? Nesses 6 meses a gente vai meter o pé no acelerador e tudo certo. Passou esse tempo, fala, tá, é necessário. A gente chegou no momento que percebe que a cabeça já... Eu cheguei num lugar à noite, eu estava lá pensando em estacionar, oi, bom dia. Eu já estava pensando no dia, em todo o plano, né, de que eu estava empolgadíssima pro dia seguinte, falei, bom dia, era noite. Caraca, eu preciso de um fim de semana. Relaxar. Né? Boa. Então tem que fazer essa questão do equilíbrio, mas se conhecendo. E é melhor ser 2 do que 1, né? A Bíblia já fala. E, ter uma pessoa do lado muda tudo. Eu falo porque, assim, a caminhada sozinho, por mais que ela pareça mais rápida, pra mim, hoje, quem vai sozinho não vai nem mais rápido e nem mais longe. Porque no mundo de alta velocidade hoje, cara, a tecnologia muda, a informação muda constantemente. Sozinho você não vai ter todas as informações. Sozinho você não vai conseguir dar win. Então ter uma pessoa do lado, muitas vezes ela vai te somar no seu ponto fraco. Ela vai agregar uma informação que você não tinha. E aí a esposa vem para isso, né? Porque ela sempre vai te direcionar muitas vezes no que você não tá vendo. E aí juntos, vocês alinhados, é o que você falou, a gente consegue ir muito mais longe. Uma parte supre a outra, né? Um jogo é um trabalho de equipe constante. Sem dúvida. Pessoal, a gente vai chegando no final. Eu vou fazer uma última pergunta para você, Catuxa, para que você possa espalhar para todo mundo essa mensagem que for assistir a gente. Né? Sempre a gente vai estar trazendo empreendedores de sucesso, como o case da Catuxa aqui, pessoas que realmente conseguiram mudar de vida, né? Conseguiram sair ali muitas vezes de uma situação ok, mas não era isso, que às vezes a situação tá boa pra gente aqui, às vezes a gente tá numa situação aqui e as pessoas olham ao redor e falam, tá legal, mas você sabe que ainda não é aquilo, você pode oferecer muito mais, você tem potencial para chegar muito mais longe, e aí você, e isso chega até a ser complicado, porque quando você frustrar as outras pessoas ao seu redor, tomando a melhor escolha para você vai ter que bater no peito e levar essa decisão até que ela tenha sucesso. E pessoas como você que tiveram sucesso, né? Como você mesmo falou assim, que quando você veio pro mundo das artes marciais não era muito isso que sua mãe queria, mas você bateu no peito e hoje você construiu realmente uma autoridade nisso. É um exemplo pra gente, até uma força, um combustível pra gente entender que no momento de decisão que você
querendo ou não, frustra todas as pessoas ao seu redor para decidir a melhor coisa para você, você vai ter que levar aquilo, né, até o sucesso. E cases como o seu aqui são sempre bem-vindos, compartilhar pra gente e agregar pra todo mundo. Catuxa, conta pra gente finalizar. Qual que é a mensagem que você traria pra pessoa que está fazendo transição de carreira ou pra pessoa que já está no mundo do empreendedorismo? Que você fala assim, olha, isso aqui no último ano pra mim foi a chave do sucesso. Eu não sei se pra você é assim, mas pra mim eu separo o ano em palavras. Então eu sempre foco, olha, esse ano aqui é constância, esse ano aqui é foco. E aí vai indo. Então o que você conta para essa pessoa que está transicionando ou que já está no mundo do empreendedorismo? Qual que foi o feeling ali? Não é uma receita mágica, a gente sabe que não é. Não, tem algumas etapas. Então, manda. A primeira grande etapa é o porquê, né? O porquê que você decidiu empreender. E esse grande porquê é o seu propósito. Você tem que se perguntar constantemente, principalmente no momento que você está cansada, que está de repente frustrada, que você fala, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Lembra desse porquê. Acho que esse é um caminho muito, muito assertivo. Após essa parte, investir em você mesma, investir no dedicação, conhecimento, no que você precisa estar, entender aonde você está, onde a empresa está ou em que momento de vida eu consigo fazer essa transição hoje, quanto que eu vou ganhar menos, planejamento, quanto que eu tenho, né? que render mais agora, o que eu vou gastar, você tem que minimamente se planejar nessa questão financeira para dar esse passo. E se você já está com uma empresa aberta, iniciando aí, entender em que caminho ela está. Já se paga, já tem lucro, tem que pagar as dívidas, encontrar o momento, quantos clientes você tem, quantos você precisa ter, o que você tem. Encontrou o seu momento, aí buscar o que eu posso fazer para dar um passo à frente. É na venda, é no comercial, é no marketing, é na estrutura, é treinar um time. O que precisa ser feito? Então é isso. Entender fazendo esse mapa. esses passos, eu acho que é um início. Show de bola. Sucesso. E como que a gente faz para encontrar hoje? Hoje você não tem perfil pessoal, né? Hoje é publicitário. Você foca muito mais na Gojutsu. Foco 100%. Conta pra gente, como que a gente pode encontrar a Gojutsu hoje? A Gojutsu você encontra no Instagram. Gojutsu, aí o Cláudio coloca em algum lugar escrito. Pode deixar. Algum lugar da tela a gente deixa. Algum lugar da tela. Gojutsu.artesmarciais no Instagram ou gojutsu.com.br no site. Puramente Gojutsu, artes marciais no Google. E não vai ser difícil de achar, né? Porque querendo ou não, hoje é a maior escola de artes marciais, academia de artes marciais aqui de São Paulo, né? Fechou. Gente, muito obrigado então pela atenção de vocês. Como eu falei, a gente sempre vai estar trazendo pessoas de alto escalão como a Catuxa aqui para compartilhar, para agregar, seja um insight ou dois, o que puder agregar na sua trajetória, tenho certeza que vai ajudar muito. Então é isso, até mais e tchau!